nossa aula 5, nossa aula 4, na verdade, desculpem, de projeto integrador de práticas educativas 2. Na verdade, hoje, dia 18, né, serão 3 aulas. Nossa aula de elaboração do relatório de diagnóstico de situação-problema será dividida em 3 partes, porque a gente tem uma carga horária extensa aí no projeto integrador e a gente precisa fazer desdobramento dessas aulas para poder preencher essa carga horária. Então, hoje, dia 18 de agosto, né, a gente vai ter aí, teremos aí 3 aulas sobre elaboração do relatório de diagnóstico da situação-problema. Esta é a nossa aula 4. E aqui eu vou fazer assim, uma breve explanação de como elaborar, né, o relatório de diagnóstico, o que é cada item que está lá posto no relatório, explicar de forma mais aprofundada, mas também mais objetiva para vocês, como que vocês devem elaborar o relatório de diagnóstico. Nas aulas anteriores, na 2 e 3, eu falei da importância, né, do relatório, e agora eu vou mostrar aqui o passo a passo do relatório. O relatório de diagnóstico, ele é o pontapé inicial de todo o projeto de pesquisa e extensão, né? E, na verdade, aqui eu vou trabalhar com vocês como transformar um relatório de diagnóstico em um projeto de impacto real. Como podemos propor uma ação educativa sem conhecer previamente a realidade da comunidade na qual iremos atuar? Então, esse é um questionamento que eu faço a vocês. Como que vocês vão propor uma intervenção se vocês não conhecem a realidade daquele local, aquela comunidade? Então, antes de vocês propor qualquer intervenção, a gente tem que conhecer essa realidade. E o relatório de diagnóstico serve para isso, para conhecer aquela realidade, aquela comunidade, aquela ação que você quer desenvolver naquele local. E aqui eu dividi o relatório de diagnóstico em três grandes áreas. A primeira área é a descoberta, é o contexto. Nessa área está inserida a identificação do projeto, do relatório, né? A apresentação e a caracterização da comunidade. Item 1, 2 e 3 do template que eu disponibilizei para vocês do relatório de diagnóstico. A segunda grande área é a análise do diagnóstico. Item 4 e 5. Item 4, levantamento da situação problema, análise crítica. E a terceira grande área é a ação, a intervenção, que é os itens 6, 7 e 8. Justificativa, público-alvo e objetivo da intervenção. Todos esses itens, pessoal, estão lá no template. Eu só vou esmiuçar melhor esses itens, tá bom? Primeira sessão, que é a apresentação do relatório, né? Na verdade, aqui está a sessão 2, porque a sessão 1 é aqueles dados de aluno, matrícula, polo, entendeu? Eu não vou entrar nisso, porque todo mundo sabe preencher essa primeira sessão. A segunda sessão é a apresentação. Então, o que vem nessa apresentação? Inicialmente, vamos evitar o achismo. Eu expliquei sobre isso nas aulas passadas, que em projeto de pesquisa e extensão não existe achismo, existe pesquisa, existe teoria, existe fundamentação. Então, ao invés de fazer achismo, substituir presunções por evidências documentadas, ou seja, referências, teorias, falas verdadeiras, falas reais, garante relevância. Quando você coloca, explica bem a apresentação do seu projeto, você dá relevância àquele projeto. Porque é nessa apresentação que a pessoa vai conhecer o seu projeto.
seu diagnóstico. Então, assim, a relevância, ela assegura que o projeto atenda a uma necessidade real, não a uma vontade acadêmica. Pessoal, nesse universo acadêmico, muitas vezes a gente propõe um projeto de extensão, uma pesquisa por afinidade. E aí, no desenvolver dessa ação, acabamos por perceber que aquela ação ela vai se direcionar para outra área, que não é aquela que você inicialmente tinha afinidade. E não é por causa disso que você vai abandonar seu projeto, sua pesquisa. Então, assim, sempre tenha isso em mão. E quando se trata de atividades acadêmicas, às vezes a própria atividade ela acaba tomando um rumo inesperado. E na apresentação você também pode fazer o mapeamento do terreno, definir os limites e as possibilidades da intervenção antes de qualquer ação. Aqui você vai elencar o que você espera, o que você visualiza daquela ação. Tá bom? E nós vamos aqui para a segunda etapa, que aqui também na apresentação você vai trazer brevemente o seu público. Por exemplo, estudantes do 8º ano, vamos colocar aqui, este é um relatório de diagnóstico referente a uma situação, um problema verificada na escola tal, no município tal, com alunos do 7º ano do ensino fundamental 2. Então, assim, muito brevemente, porque posteriormente você vai fazer essa especificação melhor do público. E aí, dentro desse perfil do público, você pode citar, por exemplo, perfil socioeconômico, infraestrutura, localização. Perfil socioeconômico quer dizer, por exemplo, se o local que você detectou aquela situação, problema, ele está em uma área mais centralizada, numa área mais periférica, se é renda alta, renda média ou baixa renda, é isso, tá bom? Essa caracterização inicial. E aqui, lembrar vocês que o relatório de diagnóstico é só o começo. A rigor acadêmico não existe, o rigor acadêmico não existe para dificultar o projeto. Ele existe para garantir que a intervenção seja ética, viável e verdadeiramente transformadora. Ou seja, pessoal, muito cuidado com questões éticas ao se trabalhar com pessoas, com seres humanos. Sempre tendo este cuidado de não expor dados pessoais, individuais das pessoas. Isso vale tanto para a extensão quanto para a pesquisa. E assim, quando você for montar essas sessões iniciais aí de apresentação, identificação, apresentação e caracterização da comunidade, investigue com empatia, analise com criticidade, projete com precisão. A gente fala isso, por exemplo, que todos nós somos dotados de pré-conceitos. Não falo conceitos que foram estabelecidos em nós. E quando você trabalha com pessoas, você tem que ir você tem que tirar essas suas normativas estabelecidas anteriormente e ir de forma empática, para você tentar de fato colher, conhecer aquela comunidade, entender aquelas pessoas que ali estão, tá bom? Porque quando a gente já vai com esse preconceito criado, a gente acaba perdendo muito na criticidade, na precisão dos dados. E assim, o formulário de diagnóstico da situação problema, ele organiza o pensamento e a execução desse pensamento, dessa ação, que transforma, que muda a realidade. Então, por isso que é tão importante a gente fazer inicialmente esse relatório de diagnóstico. E é isso. A aula 4 vai ser só sobre essa primeira grande área, né, que é a identificação, a apresentação e comunidade. Então, eu vou dividir, como eu falei, em 3 aulas isso, para a gente poder, esse conteúdo, para a gente poder englobar aí essa carga horária, tá